Sejam todos muito bem-vindos ao FirmaCast, nosso quarto episódio dessa série empresarial. Hoje vamos entrevistar os senhores Maurício e Margildo da empresa Facility. Vamos conversar sobre empreendedorismo, compartilhar insights e aprender também com a experiência deles no mercado. Então sejam muito bem-vindos, é um prazer tê-los vocês aqui. Obrigado, igualmente. E vamos então começar falando um pouco da trajetória de vocês na empresa, né? Eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre a história da empresa e como é que vocês começaram, como é que surgiu essa vontade de empreender, né, e de começar a empresa. Bem, eu posso começar. Na verdade, a Facility tem uma história muito, assim, vamos dizer, projetada lá atrás, porque, na verdade, o empreendedor da família, quem era o meu pai, né? O pai já visionário, muitos anos, assim, tudo que ele podia, ele empreendia. E a gente veio nessa linha aí também. O pai trabalhava das 5h30 numa empresa grande aqui de Blumenau, e à tarde ele inventava alguma outra coisa, cara. Poste de varal, de concreto, criava bicho para vender e coisa, tudo para ajudar na renda da casa. E mesmo assim, com a simplicidade dele, ele ia empreendendo nessas coisas. Aí depois ele começou com frete, daí ele incluiu nesse frete eu e o Maurício também, que ia junto ajudar e fazer as coisas. E ali a gente aprendeu a se relacionar com as pessoas, entender, né, ter respeito, fazer o trabalho que tinha que ser feito para os outros ali, mesmo recebendo, vamos dizer assim, o valor que ele cobrava do frete. Mas eu acho que já começou lá atrás essa nossa questão assim de empreender vendo o pai fazendo esse tipo de coisa, né? Sim. E depois de um tempo o pai se aposentou na empresa que ele trabalhava, mas o frete começou a fluir, de uma Kombi foi para um caminhão, 2 caminhões, 3 caminhões, daqui a pouco ele tinha uma loja com a minha, né, outra esposa que é falecida, e 17 anos de loja, e nesse meio tempo com o frete ele só foi crescendo. E a gente ia acompanhando, cada um com o caminhão, trabalhando ali nos dias a dias. E só que nesse meio do caminho o Maurício teve um problema, né? Um problema de coluna, que daí não tinha mais como trabalhar com a gente levando peso, carregando, fazendo mudança, enfim, né? E daí começou a trajetória praticamente da vida dele de representante, onde um pouquinho mais para frente surgiu a Facility, né? Daí ele pode contar melhor do que eu essa trajetória dele aí, para depois dar o pontapé inicial na Facility, né? Sim, como meu irmão contou, então, tipo, já vem ali de trás, né, já isso da genética, talvez do meu pai, que a gente pegou, então começamos já, só fomos mudando o ramo, né, como se diz, né, então a gente tava nessa linha de transporte, que era frete, fazia mudança, fazia várias coisas com entrega, relacionada à entrega, aí nesse meio tempo, como meu irmão falou, eu comecei, era novo ainda na época, né, quando nós estávamos já nessa fase ali, eu já tinha mesmo feito meus 18 anos, estava mesmo pegado a carteira, mas a gente já vinha com o pai trabalhando. Eu acho que era 12 anos que eu comecei com ele. Eu acho que Também, na você faixa de também, 12 né? anos a gente estava junto ali, né? Então a gente já ia junto, fazendo as mudanças, carregando as coisas e ajudando ele, né? Na parte da tarde, como ele falou que ele trabalhava aquele outro período na outra empresa, né? E daí chegou um ponto que eu estava vendo que já estava me prejudicando aquilo ali, né? Em função de muito novo e já com um problema de saúde, vamos dizer assim, né? Aí veio também a fase ali que eu tive que servir o quartel, né? Para prestar serviço militar. E lá também, minha cabeça também acabou mudando um pouco também, porque a gente acaba aprendendo várias coisas, né? Dando valor para muitas coisas que não dava, talvez, né? E quando eu voltei de lá, eu meio que vim decidido a pensar em fazer algo diferente, né? Justamente pensando na minha saúde e não queria talvez mais voltar para aquele tipo de serviço, porque eu via que estava me prejudicando, né? E só que nesse meio tempo, meu pai, como ele falou, fazia o frete, ainda tinha a loja, tinha um comércio, né? Que nem ele falou, sempre estava com alguma coisa em paralelo fazendo, né? Isso. Chegou um momento que apareceu ali, voltei do exército, continuei fazendo nossos fretes, nossas entregas, e eu, ao mesmo tempo, ajudava o pai na loja também, né? Sim. E chegou uma oportunidade que uma hora eu e ele começamos a inventar outra coisa, que era vender carro. Vender carro. Vamos arrumar os carros e vamos sair vendendo também, vamos botar para vender aí, ganhar um dinheiro a mais aí também, né? Na mesma linha do meu pai, tentando sempre, em paralelo, fazer outras coisas, inovando, né? Para tentar até ajudar na renda também, né? E numa dessa foi que apareceu um carro pra gente comprar, eu e ele fomos lá ver o carro e gostamos do carro. E essa pessoa, ela tinha uma empresa, uma distribuidora, né? E conversa vai, conversa vem, nessa tal de ir pro cartório para fazer o reconhecimento do recibo de compra e venda e para negociar o carro. Na conversa com meu pai, até inclusive com meu pai, até foi junto nesse dia lá para fazer no cartório e fazer o pagamento. Ele comentou com meu pai que ele tinha uma vaga em aberto de representante para a região aqui de Blumenau. Blumenau e litoral, né? E daí, quando nós voltamos para casa, meu pai acabou não falando nada na hora lá e voltamos para casa ele acabou comentando isso aí, ó, ele lá tá procurando uma vaga de representante de vendedor. Aí eu parei, pensei, pelo menos eu pensei, meu Deus, mas será que eu dou jeito nisso, né? Nunca tinha feito isso na vida, né? A gente é essa situação ali
Na verdade, tudo é vendas, né? Sim. Fazer o frete era vendas, era negociar o valor do frete, serviço, né? Lá na loja, atender junto com o pai era uma venda também, né? Sim. Lá comprar o carro para vender era uma venda, né? Então era Uhum. tudo no mesmo sentido, né? E daí pensei, não custa eu ir lá conversar, né? Foi que eu peguei o contato com meu pai, liguei para a pessoa lá, responsável, e essa pessoa pegou e marcou um dia da entrevista comigo. Então, ela a funcionária, no caso, né, a pessoa que era um homem, né, marcou comigo lá, que é a funcionária dele lá, e marcou uma entrevista e eu fui lá conversar. Meio que falei, vou sem compromisso lá para escutar como é a proposta e tal, né? Nunca tinha feito uma entrevista na vida de emprego, né? Minha primeira vez, né? Sempre trabalhei junto com o pai, ele que nem eu falei, então peguei e fui. E quando eles contaram para mim, começaram a conversar, explicar como era, eu achei interessante, né? Eu falei, acho que eu me identifico com isso aí, né? Eu acho que eu dou jeito de fazer, não custa nada tentar, é uma experiência nova também, né? Uhum. Aí o requisito era ter carro e celular, né? Na época, isso em 99, né? Uhum. Não tinha celular. Carro eu tinha lá, né? Sim. Porque o pai tinha me ajudado a comprar um carrinho e eu tinha o meu carro e... comprar o celular a gente dá um jeito, né? Fomos atrás, na época não existia o pré-pago, né? Sim. Só o pós-pago, fui lá, contratei um plano lá de pós-pago e comecei, fui pra rua. Aí no começo, assim, tive bastante dificuldade no sentido, assim, de bancar a despesa, porque era só comissionado. Sim. E meu pai, tipo, acabou me ajudando, né? Novamente, né? Botando dinheiro ali para até eu conseguir, na época eu recebia por liquidação, Uhum. então até eu conseguir dar a volta, né? De começar a receber mesmo a comissão da venda que eu tinha feito. Mas, assim, em pouco tempo eu fui meio destaque da empresa, assim, de representante, né? Tá, no primeiro ano eu já levei o melhor prêmio do final do ano, de premiação que tinha, né? Porque eu acho que era uma TV, eu ganhei essa TV. Aí mais outros prêmios que tinha eram promoções por fornecedores, né? E naquele mesmo ano, eu comecei em maio, naquele mesmo ano, novembro, dezembro, eu vendi meu carro e peguei um carro zero, né? Uhum. Que foi aquilo ali, para mim, foi o auge, assim, né? Porque Sim. eu pensei, meu Deus, estou me dando bem, me identifiquei com o produto, com o tipo de trabalho e consegui comprar um carro zero, né? Que isso era um sonho, né? Hoje é tudo mais fácil, vamos dizer Sim. assim, né? De ir lá comprar um carro zero. Antigamente era tudo mais difícil, né? E, enfim, eu estava muito contente, assim. Daí acabei comprando meu carro zero e só que logo em seguida essa empresa começou a passar por dificuldade financeira, né? E daí começou a atrasar comissão e tal. No fim, ela foi vendida. Uma outra pessoa até que trabalhava lá acabou comprando essa empresa. E ela pegou e também começou a tocar o negócio, mas durante um tempo comecei a trabalhar com eles. Daí depois peguei uma outra empresa em paralelo, eu trabalhei junto com outra empresa também. E que trabalhava todas elas trabalham com o segmento que eu trabalho hoje, né? É o que a nossa empresa tem de produtos hoje, parecidos assim, né? Hoje a gente tem um mix já mais amplo, né? E daí foi que essa empresa também acabou não dando muito certo, começou também a atrasar a comissão, aí eu vi que a coisa estava começando a ficar complicada que nem aquela anterior. Aí foi que eu chamei meu pai, né? A coisa tá assim, assim assado, né? Tipo, eu acho que ali não vai dar muito tempo que vai acontecer de dar algum problema, então antes que aconteça coisa pior, né? Vamos ver o que a gente podia fazer. Aí foi que meu pai na época novamente me ajudou, vendendo, ele tinha um automóvel e um caminhãozinho desses de entrega, né? E acabou, tipo, vendendo para a gente poder injetar os primeiros valores na empresa, né? Sim. Para poder iniciar a empresa, no caso, né? Então, iniciar comprando um computador, né? Foi isso, começou no início na casa do meu pai mesmo, na sala dele, na garagem dele, né? A gente tomou conta do escritório, da Foi garagem, tomando a casa dele tudo. toda, né? E a gente então pegou e, tipo, comprou o sistema, comprou a mercadoria. E até assim, engraçado, porque eu tô lembrando daquela situação que a gente foi a São Paulo, a gente começou em 2003. A empresa praticamente começou em 2003 e estava há poucos meses trabalhando com uma linha que foi o início da empresa, ali, uma linha de armarinhos e artigo de festa. E logo em seguida eu fui atrás da Grendene para tentar, né, pegar a distribuição da Grendene, né? Mesmo achando que poderia ser impossível conseguir, mas fui pelos meus meios lá e consegui pegar. E daí, tipo, logo em seguida, assim, no mesmo ano, acho que um ano e pouco depois, né? Não, assim, não tava nem meio ano, acho que com a Guarindene. Aí a gente começou a se destacar já, né, Já. com o nosso trabalho, né? Aqui em Santa Catarina a gente E começou a ser destaque de distribuição e a coisa foi aumentando. E a gente foi para São Paulo apresentar daí Num fórum da Grendene a gente foi apresentar o nosso trabalho lá, que era diferenciado em todo o Brasil, assim, prestação de serviço, enfim. Aí E é por isso na época pra gente fazer uns slides, né? Mas a gente acabou fazendo um vídeo. Fez o um pessoal vídeo. adorou o vídeo, porque a gente contou justamente também Sim, a história da empresa, como né? era o trabalho feito, onde iniciou na casa do meu pai, foi indo, né? Isso aí já é Facility. Já é Facility. Exatamente. Então ali já começou, tipo, a coisa acontecer, né? Começou com um funcionário, daí com um investidor que era o pai, daí eu fui me encaixando aos poucos para ajudar ele nas entregas, porque a gente fazia entrega e esperava cheque entrar. A gente não tinha mais dinheiro para A investir. gente acabou gastando Então, aquele início, né? O dinheiro que o pai conseguiu pra Então gente. eu continuava no frete e ao mesmo tempo em paralelo ajudando ele. E assim as coisas foram aumentando, foram crescendo. E em 2006 a gente já foi destaque de distribuição da Grendene em todo o Brasil.
e dali a coisa só fluiu. Tivemos que buscar um espaço maior, já logo um ano, já na sequência um espaço maior, que a gente ficou mais 4 anos e pouco depois. Ficamos, na verdade, no meu pai ficamos, acho que 1 ano e meio a 2 anos, depois ficamos mais uns 2 a 3 anos. Isso. E em 2008 a gente mudou para o galpão que a gente está hoje, que era assim, nossa, era uma coisa gigantesca, né? E hoje, nos dias atuais, já falta espaço, porque cresceu muito, a empresa realmente em 21 anos cresceu muito. Então, o início da Facility foi assim, algo inesperado, que por um problema de coluna, ele foi buscar algo novo e dali só os caminhos foram cruzando e a gente começou a empresa dessa forma. Pô, que legal. É tão legal também essa questão de que vai passando de pai para filha. A gente tem muitas referências aqui na região de empresas e de filhos que continuam negócios parecidos ou não e vai levando adiante. Sim. E hoje, qual que é o ramo de atuação da empresa? É com esses produtos de importação e revenda nos comércios da região? A importação veio depois, veio mais ou menos 10 anos atrás, né? Quando a gente estava mais ou menos com 11 anos de empresa, a gente viu a necessidade de ter, como a gente vendia muita sandália, e a nossa região é sazonal com o clima, os vendedores tinham uma queda brusca no faturamento no período do inverno. E a gente tinha que buscar algo para suprir isso ali, para não perder a equipe, para manter a estrutura da empresa. E daí a gente começou a olhar o mercado, o que necessitava, e a gente achou uma marca de um produto nosso hoje, que a gente importa, que é produto de inverno, né? É pantufa, é meia, é touca, enfim, essas coisas. Elas, surpreendentemente, assim, vieram e agregaram muito em 3 meses de venda, que é o que acontece esse produto, né? Então, aí foi, assim, um grande passo que a gente deu, que era um problema grande que a gente tinha, essa sazonalidade, e a gente conseguiu buscar com a importação esse produto que cobriu esse buraco de venda que a gente tinha nesse período ali, né? Sim. Até a marca, né? A gente vai falar um pouquinho da marca depois ali, mas foi algo que também a gente sentou, pensou, como a própria Facility. A gente passou alguns dias pensando no nome da empresa, como é que vai ser o nome da empresa. E a marca da pantufa, depois da nossa linha de inverno, veio dessa forma também. Mas... A questão do ramo de atuação ali que o Gustavo perguntou, a verdade, hoje a gente atende o varejo, né? Tipo, a gente fala varejo porque ele abrange muitos segmentos, né? A gente, hoje, claro, focos principais, supermercados e bazares, né? Que é onde o nosso volume maior acontece, mas como a gente trabalha com sandália, trabalha com a Gredene ali, então... A gente sempre fala, onde tem movimento de pessoas, o produto tem possibilidade de vender chinelo. Tá ali o chinelo, né? Então, hoje a gente atende, então, fora ali um bazar, um supermercado, a gente atende material de construção, agropecuária, posto de gasolina, loja de calçados, né? Tudo que é tipo de segmento, né? Até salão de beleza, né? Hoje onde tem movimento de pessoas, a gente entrega chinelo. O nosso produto principal ainda continua sendo, né? A Gredene, né? 80%. A gente tem a nossa linha de importação também, que ela veio para agregar, né? Para fortificar essa época sazonal ali, né? Mas, de qualquer forma, ainda a Gredene ainda ela se destaca muito aí no nosso portfólio, né? Como é que funciona a parte da logística depois que a importação principalmente chegou? Os produtos são importados de outro país, eles chegam e são revendidos aqui em mercados da região, que nem você estava explicando? Isso. A gente faz esse planejamento de todo ano. A nossa linha de pantufa, a coleção muda todo ano, né? A gente faz uma coleção nova. A linha de brinquedos que a gente importa agora... 4 anos, né, que a gente começou a linha da importação de brinquedo. Então, é feito, né, a escolha do produto, definido lá na empresa, entre nós e a compradora principal da empresa. E a partir do momento que é fechado o pedido, ele leva em torno de 2 meses para chegar para a gente. Chegando ali, ele já vem com a grade pronta, com a quantidade definida que a gente vai revender para esses clientes, né? E dali é separado os pedidos, que já estão na pauta, né, no tablet, para o pessoal já disponível ali para eles já ir fazer pré-venda, enfim... dependendo da pantufa, às vezes a gente faz uma pré-venda, já lança em janeiro para começar a entregar em março. Pantufa por ser um produto sazonal, então... Isso, e o brinquedo já é diferente um pouquinho. O brinquedo, a partir do momento que a gente já tem a coleção definida, as fotos já vão para o tablet e o pessoal já começa a vender pré-venda e assim que chega a gente já começa a entregar, né? E a logística é com a nossa frota, né? Frota própria, então separa tudo lá dentro, as grades praticamente já vêm prontas, os brinquedos já vêm praticamente separados por volume, né? E assim sai da empresa para ser entregue para o cliente. Imagino que tenha que ser uma logística bem grande pela quantidade de produtos, né? Uma organização. Sim, é tudo endereçado, com os lugares já prévios lá para o pessoal separar com agilidade e tudo, né? Senão não... E outro ponto também que me chamou a atenção é a própria frota própria de vocês, né? Sim, não precisa a gente faz questão, desde o início da empresa, porque como eu disse antes lá atrás, os caminhos eles se cruzaram lá na frente. E eu digo que tudo foi uma busca pelo conhecimento na simplicidade do meu pai, que a gente foi agregar isso na empresa. Como eu e ele, a gente não tinha GPS, não tinha celular. A gente ia de boca em boca fazendo as entregas, perguntando aqui, perguntando lá, para ir lá descarregar onde é que funcionava.
E hoje toda a roteirização da empresa funciona praticamente dessa forma. A gente conhece toda a região, né? Já sai a logística, já sabe para onde tem que mandar tal roteiro naquele dia, para onde encaixa o outro roteiro, se for possível colocar mais um roteiro junto. Então foram coisas que de lá de trás vieram e agregaram muito para nossa empresa hoje para ter esse conhecimento, né? A gente pesou sempre muito em também trabalhar com frota própria, com funcionários nossos, justamente pelo treinamento, né? Pela prestação de serviço, prestação né? de serviço, né? A gente sempre prezou muito a prestação de serviço, mesmo pequeno, quando a gente iniciou, nosso lema sempre foi, né? Prestar um serviço diferenciado mediante os outros concorrentes, né? Então, como a gente sabia que a gente, né, tinha consciência que a gente era menor, né? Na época, né? Então a gente tinha que se destacar de alguma forma, né? E nossa ideia sempre foi se destacar na prestação de serviço. E a entrega é uma dessas situações, né? Hoje, para tu não mandar terceirizado, tu acaba tendo um atendimento muito melhor, né? O nosso motorista hoje, ele é treinado para chegar lá na hora da entrega, se der algum problema, de estar ligando para a empresa, tentando resolver, ligando para o representante para tentar resolver. Ele tem, assim como lema, não trazer a entrega de volta, né? De alguma forma, a gente vai conseguir agradar o cliente ali, né? Resolva, talvez o problema se tiver que resolver quando há algum problema, né? Geralmente não dá, né? Mas para poder tentar resolver e deixar aquela entrega lá que o cliente fique satisfeito, né? E até é legal que antigamente, como você mencionou, né? De boca em boca até achar o local, né? Hoje em dia já tem o Waze, vai ter tem o próprio roteiro, já sai da empresa com a roteiro toda pronto, certinha para entregar na sequência, né? Com agendamento de entrega, já tudo certinho, não perde tempo na entrega. É mais complicado que antigamente, né? Hoje, principalmente falando de supermercado, eles são bem exigentes no sentido da entrega, né? Muitos mercados hoje, eles são com agendamento, né? Então a gente tem que sair lá da empresa já com esse agendamento feito, né? Quando cai os pedidos lá dentro da empresa, já é feito esse agendamento justamente para o caminhão sair na rota correta, entregando certinho, para conseguir justamente dar conta das entregas naquele dia com aqueles agendamentos feitos no meio ainda. E mesmo assim a gente, claro, com organização, com o GPS hoje, né? Que existe aí, que já saiu um relatório praticamente semanal para o promotor de venda, que também é funcionário da empresa, que vai lá, ele arruma a área de venda do cliente, não é nenhum terceiro que a gente... Tipo, essa semana é uma pessoa, semana que vem é outra. Então, não, a gente faz questão que o funcionário seja nosso para poder prestar conta das fotos, da área de venda limpinha, organizada, né? Que é o nosso lema desde sempre. Né? E até repassa uma segurança maior para a pessoa que está fazendo a venda, né? É uma pessoa da empresa, não é um terceiro que toda a vida é uma pessoa diferente. Com certeza. Bem interessante mesmo. Então, agora, também para continuar essa parte, vamos falar então sobre a Pantofel. Como é que foi a criação dessa marca, que é exclusiva da Facilities, né? De vocês. Esse o Maurício, vou deixar ele falar um pouquinho mais, que até foi ele que buscou com o sogro dele, né, essa marca aí, né? Porque na verdade, o nome alemão, né? A ideia, né, inicial era justamente buscar algum produto para suprir a venda do inverno, né? Para melhorar a nossa venda de inverno. Em função da Grenene ser sandália, né? Ela acaba tendo a sua queda ali na época do inverno, né? E daí, vamos buscar algum produto e na mente a primeira coisa que veio foi uma linha de inverno, calçado de inverno, que seria, a gente chama muito como pantufa, tem gente que chama chinelos de quarto, né? E vendo e buscando, uma marca e tal. Aí falei até com um primo meu na época, né? Foi o Daniel que criou a marca. Que criou a marca, ele deu essa ideia, né? Porque vocês não colocam pantofel, né? Pantofel significa chinelo em alemão. Né? Então a gente acabou botando, a gente gostou do nome, ficou um nome bem legal, né? Hoje, assim, ela representa, já está bem marcada também, né, na cabeça dos nossos clientes, né? A gente até, vem já com os projetos e não só de ficar na pantufa, hoje a gente já tem, né? Tem outros acessórios de inverno, que é a touca, a luva, né? Meia, né? Que já também carregam o nome Pantofel junto, né? E com certeza a nossa ideia implementar mais produtos. Mais produtos para a linha Home, que casam com a linha Home, com a linha da Pantofel. Casam com a Pantofel, né? E isso aí, claro, foi um divisor de águas também, assim. A gente teve as dificuldades nos primeiros anos, né? De importar e não ter ainda um volume de vendas, né? Então tem essa dificuldade do início, né? Mas que nem o meu irmão falou, já faz mais de 10 anos, eu acho que já está indo para 12 anos, se não me engano, que a gente está com a Pantofel. Então, assim, a gente está em 12 anos, a gente já tem nossos clientes que são fiéis a gente, né? Gostam do produto. O produto é uma boa aceitação no ponto de venda, né? E todo ano a gente sempre fala, mesmo que são clientes nossos, mas todo ano uma reconquista, né? Porque como é um produto sazonal, a gente tem que chegar de novo no outro ano e conversar com o cliente, mostrar a coleção, convencer o cliente de comprar, né? Mas, claro, com a credibilidade que ele já tem da nossa equipe, vamos dizer, de vendas, com o nosso pessoal de entrega, com o pessoal da promotoria, né? Com esse relacionamento que a gente criou ao longo desses anos e, claro, com a marca e a qualidade do produto, né? Que o consumidor dele compra e gosta do produto, né? Facilita bastante. Com certeza. Eu também já vi várias vezes essas marcas nos supermercados aqui da região. Sim, com então certeza. é de garantia atestada, né? Sim.
Então, eu até ia aproveitar para perguntar, já foi até mais ou menos mencionado, como são realizadas as vendas hoje, né? Vocês falaram que são frota própria, né? Hoje as entregas são realizadas e por meio de representantes, é isso, Sim, né? isso. Hoje a gente tem nem só representantes externos, tem uma pessoa lá dentro do comercial que às vezes o cliente liga direto lá na empresa, ele dá um suporte, mas já direciona para o representante, né? Para o representante apresentar as amostras e mostrar para o cliente que prazo, essas coisas, está tudo na mão do representante. Então ele já conhece, ele vai lá, ele atende, né? Aqui fora hoje os representantes, a gente tem 2 supervisores de venda também, né? Então a nossa equipe ela é separada entre norte e sul, que a gente fala, né? Então tem um representante que cuida dessa região norte, tem outro supervisor que cuida da região sul, né? Então cada um tem a sua equipe, cuida da sua equipe. Então automaticamente lá dentro realmente a gente faz esse suporte e faz essa ponte, vamos dizer, se algum cliente liga lá dentro com interesse de compra, né? Sim. A gente até manda catálogos, manda, mas a parte comercial, a negociação mesmo, preço, tabela Quem finaliza é o representante. Tabela de descontos, prazos, está tudo na mão do representante dos supervisores, Sim. né? Até porque a gente preza pelo representante atender presencial, né? Por mais que a gente sabe que a internet é um meio que não tem mais volta, né? Sim. Com certeza é um tipo de venda, né? Que vai cada vez aumentar mais, né? E a gente está indo para esse caminho também de poder em paralelo ter esse tipo de venda, né? Só que a gente sabe que o presencial ainda ele faz a diferença, né? Falando principalmente nós que trabalhamos com novidades, que a gente fala, né? Porque a Grendene, ela tem vários produtos que eles se mantém, né, o ano inteiro, mas tem muita novidade, né? Praticamente todo mês a gente recebe novidade da Grendene. Todo mês tem modelos novos, né? Então a mesma coisa a Pantofel, como a gente mencionou antes, a gente todo ano traz uma coleção nova. Então, para tu apresentar, para você colocar na mão do cliente, ele realmente ver o toque do produto, né, o acabamento por dentro, um exemplo do forro da pantufa, né? O solado da pantufa, né? Então, isso faz muita diferença no presencial, né? Então, a gente faz questão que o representante atenda o cliente dessa forma. A gente tenta forçar a situação para o representante lá presencial apresentar para o cliente, né? E para criar relacionamento também, né? Sim. Que é o presencial, cria um relacionamento legal com o cliente, que isso faz com que o cliente sempre continue trabalhando com os nossos produtos, né? E legal que você mencionou essa parte de internet, dessa inovação do futuro, que eu ia justamente perguntar. Tem expectativas assim, da empresa de lançar ou trabalhar também com e-commerce, de lançar produtos na internet e fazer essa venda para ela também no futuro? A gente começou a dar um primeiro passo esse ano, né? De organizar lá dentro para começar esse caminho, produtos, definir a marca, e começar esse caminho diferente da Facility, como a gente começou, que nem eu falei no início ali, a gente gosta desse relacionamento olho no olho, tá com o cliente, mas hoje, que nem o Maurício comentou agora, a internet não tem mais volta, e a gente tem que estar nesse caminho também. E a gente vai começar com uma linha lá dentro, para fazer vamos dizer assim, um teste, né, e vamos ver o que vai ser agora para frente. A ideia é que cresça muito começar também, com aquilo né? que a gente já tem, né? Que seria a Pantofel em si, né? As pantufas, as luvas, toucas, né? Meias, né? E outros produtos que encaixam nessa linha já que a gente trabalha também. Mas com certeza a ideia é ir para o e-commerce, que a gente sabe que é um caminho que, como a gente falou, não tem mais volta. E em paralelo, né? Porque hoje a gente tem a estrutura, né? Para poder receber o pedido, para poder despachar o pedido, temos uma equipe lá dentro, né? Caindo o pedido lá dentro, com certeza a gente já tem essa estrutura para atender o cliente. E hoje a nossa empresa vende o que tem em estoque, né? Tirando aquela pré-venda de alguma coisa importada que está chegando, mas tudo que a gente tem no catálogo a gente tem em estoque. Então facilita bastante isso também, né? Para vender até no próprio e-commerce, né? Pois é, isso vai ser realmente uma inovação nos próximos anos e não tem para onde fugir, né? Com certeza. Mas justamente também nesse tópico, assim, falando agora um pouco sobre desafios e oportunidades, né? Quais são os principais desafios que é empreender no Brasil hoje, assim, na visão de vocês? Olha, eu sei que são vários, é uma coisa delicada, é uma coisa delicada. Para quem trabalha hoje corretamente, é o imposto, é um desafio grande, né? Para tudo, como a Facility é uma empresa muito correta nessa parte e ética nisso, a gente vê que é uma dificuldade grande. Essa parte de imposto no Brasil é muito complicado. Mas eu acho que isso a gente tem que dar um jeito, como todas as outras empresas também fazem, né? Vai ter que embutir no preço, vai ter que fazer a coisa como tem que ser. Mas eu acho que hoje é a mão de obra. Hoje tem poucas pessoas qualificadas para trabalhar nesse tipo de produto que a gente vende, porque como eu e o Maurício trouxemos isso lá de trás, a gente aprendeu com o pai a ter um respeito pela pessoa que tu vai, né, trocar uma informação ou querer oferecer algum produto. Hoje tem muita gente que chega e quer o trabalho, vamos dizer assim, pronto e começar a lucrar ontem. E não é assim que funciona. A gente tem todo um procedimento de treinamento lá na empresa que a gente quer que ele mantenha toda a essência da empresa. Muita gente não quer observar isso. Eu quero é lucrar. Tá, mas se tu não fizer dessa forma, tu não vai lucrar. Então, tu já está no caminho errado. E eu acho que hoje, a gente que está nesse ramo aí 21 anos, de uns 10 anos para cá, eu acho que começou a dificultar bastante a contratação.
de pessoas assim com essa qualificação para atender o público, sabe? A gente nem fala só a parte de vendas, né? De uma forma geral, a mão de obra está complicada, justamente como ele falou. Hoje o problema é que o pessoal não está se qualificando. Né? Então, eles não estão se qualificando e eles querem ter um trabalho e ter resultados, né? E que nem a gente falou, hoje tudo é vendas, né? Não é só o representante nosso que faz a venda, não é só os supervisores. O próprio motorista ele faz uma venda. Na hora que ele está negociando ali com o cliente para aquela entrega não voltar por algum motivo, ele está vendendo, né? Então a gente fala, então o pessoal hoje às vezes falta um pouco assim do interesse, um pouco talvez eu acredito assim de se empenhar na sua função, né? Eu sou daquela situação assim, né? Eu sou representante ou estou representante? Né? Não, eu estou representante. Se eu estou representante, eu tenho que dar o melhor de mim nessa função, né? Se outro dia talvez eu vou mudar de função, eu vou fazer outra coisa, né? Se dedique e faça bem feito naquilo que você está fazendo, né? E hoje muitos não são assim. Eles estão por ali, estão pela questão talvez, sei lá, do salário, do que precisam, né? E não param e pensam em se qualificar também para poder ter mais oportunidades, né? Ou até ser próprio valorizado na própria empresa que está, né? Então, eu acho que hoje o desafio, fora a parte que a gente falou, impostos, né? Manter a empresa, né, sadia, né? Tipo, pagar todos os seus fornecedores, todos os seus encargos, né? De funcionários. É que eu digo, a questão mais mesmo tem que encontrar essa mão de obra. A mão de obra. Porque hoje, né, todas as empresas precisam de mão de obra, né? Então, hoje está aquela situação, já está difícil para arrumar e principalmente arrumar qualificados. Hoje lá na Facility, a primeira pergunta que a gente faz quando vai entrevistar alguém tu senta para estudar? Se eu te der uma pauta aqui, tu vai passar o final de semana vendo o produto que tu vai vender? Pauta, né? Tu vai tentar entender por que esse produto é assim? A pessoa... né, já tu vai ver a reação dela. E se a pessoa hoje no nosso ramo ali não for dessa forma, não estudar, não se aplicar, não entender de números, para ver as metas, para ver, né, os concorrentes dele dentro da própria empresa, se não tiver nem aí para isso, o cara não vai hoje, faturar lá dentro da empresa, a gente sabe que é muito relacionamento, né? Então, só que o pessoal acaba pegando uma pasta, né, para vender e o pessoal acha que em um mês já vai ter um resultado satisfatório e às vezes não é assim, né? A gente sabe primeiro é a pessoa conhecer a pasta, conhecer a empresa, conhecer os produtos, né, para ele mesmo ter a argumentação de venda e justamente chegar na frente de um cliente e ele conseguir ter a desenvoltura ali para poder conseguir concretizar a venda, né? E hoje muitos não se preparam para isso e o representante ele sai para a rua achando que ele vai dar, sei lá, bom dia, boa tarde e vai sair tirando o pedido. E hoje não é assim. Hoje o mercado está concorrido, né? Isso que a gente falou ali atrás, né? Tipo assim, se você não for diferente, se você não fizer algo diferente, você vai ser só mais um. É uma coisa que eu digo para o Maurício. E a partir da hora que você é mais um, a dificuldade é muito maior. Né? É uma coisa que eu digo para o Maurício hoje, além de ser um bom vendedor, tu tem que saber ouvir. Isso. Né? Falar menos e ouvir mais, porque muitas vezes tu pega o link com o cliente ali do que ele está precisando, se tu não deixa o cliente falar, só tu quer falar, cara, tu não vai chegar nesse link nunca. Né? Tu vai escutar do cliente qual a necessidade dele. A gente em que tu pode ajudar esse cliente, no que está faltando no comércio dele que talvez, não sou eu que vendo. Eu ajudei muito o cliente. Não sou eu que vendo esse produto, mas eu tenho um representante amigo que eu vou trazer ele aqui para te atender. Muita gente quer pensar só no seu, não pensa na equipe, no coletivo, né? Para você entender a necessidade do cliente, é uma dificuldade hoje também. É falar menos e fazer mais perguntas, né? Deixar o cliente falar. Deixar o cliente falar o que ele pensa, o que ele acha, né? O que ele precisa, né? Que com certeza ele falando, tu vai conseguir entender o perfil dele melhor, vai conseguir ver que a necessidade maior que ele tem e talvez justamente dessa forma tu conseguir apresentar alguma coisa que ele vai gostar e vai criar a necessidade de comprar nele, né? Exatamente. É como a gente diz, escutar o cliente é como se estivesse escutando feedbacks, né? E quando tu escuta feedback, tu para e pensa e consegues entender melhor o lado do cliente, né? Isso é muito interessante porque nas outras entrevistas que eu também fiz aqui, com empresas de outro ramo, todos eles me falaram a mesma coisa. A mão de obra qualificada de hoje. Vem ramos diferentes, empresas de pintura, empresas de e-commerce que vendem só com e-commerce, todos eles falam dos mesmos problemas, né? Mão de obra qualificada. A mão de obra está no geral, Então tu vê que aqui, principalmente na nossa região, que sempre foi uma região muito qualificada, né? Que a gente sempre prezou pela indústria, pelas empresas, e hoje em dia está numa situação bem crítica quanto a isso, né? Eu acho que é um pouco o comodismo até do pessoal, porque assim, né? Hoje tem tanta, né? A gente fala de internet, né? Tem tanta coisa na internet ali gratuito, né? Tem tanta questão de cursos online ali que tu pode... É aquela coisa, é tu ouvir, é tu tirar um tempo para escutar uma aula dessa online, né? Com certeza a tua cabeça muda, né? Ler um livro, né? Que a gente fala, né? Tipo assim, tu te abre a cabeça, tu começa a olhar as coisas de outra maneira, né? Só que as pessoas, às vezes, que eu digo, eles não querem saber disso, né? Eles querem saber de fazer o trabalho deles ali, o básicozinho, né? E achar que terminou o expediente e tá tudo certo e é assim que eles vão tocando, né? Enquanto isso, eles também estão, no fim das contas, perdendo grandes oportunidades, né? Com certeza.
E até ainda nessa questão de desafios, quando a gente fala de se alinhar às normas de conformidade, garantir uma proteção do nome da empresa, né, que são uma empresa sólida, transparente, qual a importância que vocês dão hoje assim, para o acompanhamento jurídico da empresa? Qual que é a importância da área jurídica, né, para a empresa ser sempre competitiva, o Maurício responder, que ele está mais nessa área. É muito importante, né? Eu acho que até como primordial, né? A gente, ao longo dos anos, a gente vai aprendendo também, né? A gente, no início, não tinha essa assessoria jurídica, hoje a gente tem, né? Só que, assim, a gente vê que é primordial, porque a gente, mesmo que a gente já tenha uma experiência de 21 anos, né, de estrada, que a gente fala, né? Na empresa, só facilite 21 anos, né? A gente sempre está aí para aprender, né? Então, e a gente sabe que, tipo, a legislação nossa, né, ela muda muito, né? Então, se você não estiver atento, se você não tiver aí por Esse dentro, respaldo, e né? como não é o seu foco, vamos dizer assim, né, tu não tem como estar por dentro. Realmente, tu tem que ter alguém que te dá um respaldo, né? Então, com certeza, é um tipo de trabalho que vale a pena. Eu, né, falo hoje que realmente vale a pena pagar, vale a pena investir. Isso acho que até um investimento, não é despesa, né? Exato. Porque a tua empresa, com certeza, ela vai andar mais sólida. Você vai ganhar tempo, porque hoje, mesmo que tu disponha um funcionário teu lá dentro para cuidar de um tipo de situação dessa, não é a mesma coisa. Ele não vai ter esse conhecimento que um advogado vai ter, né? Vamos dizer assim. Então, isso aí eu vejo que é muito primordial. E ajuda muito na vida da empresa, na saúde financeira, né? Sim. Que é desde a parte para evitar o problema, né, da parte pré-contratual, até depois que o problema já aconteceu, né, de buscar reverter a inadimplência, enfim, né, outras. Com certeza. Tem vários fatores, né, tipo, desde um conhecimento numa contratação do funcionário, né, desde alguma legislação que mudou e a gente não estava sabendo, né, hoje nós também temos uma contabilidade, já que dá uma assessoria legal para a gente, né, a gente acaba aprendendo muito com eles também, né, porque a gente fala, é uma coisa muito ampla, né, na verdade, né, então, mas mesmo com a contabilidade, tem coisas que a contabilidade não sabe, né? O jurídico é que vai saber, né? Então, ele com certeza, em paralelo com a contabilidade, vai orientando a gente e a gente vai aprendendo e vai com certeza adequando a empresa de uma forma que ela fique mais segura, correta, né? E segura para justamente não acontecer nada, né? Tanto na parte de RH com funcionários, né, que a gente sempre é muito correto também de pagar tudo que tem que pagar, a gente paga, né, a gente sempre foi essa linha também, né, a gente sabe que é direito do funcionário, ele tem o direito, com certeza temos que pagar, a gente tem que se adequar, né, como empresa, tanto na parte do nosso cliente, né, de poder estar fazendo uma venda que não vai gerar problemas ali na frente, né, que vai dar transtornos também, né, então tem que ter esse cuidado, né, que hoje, infelizmente, também alguns bons pagam pelos ruins, que a gente fala, né, porque às vezes tu até é um pouco mais criterioso do que a gente era uns anos atrás, só que é uma questão pro lado bom do negócio, né? Então a gente sempre fala, aquele cliente que é correto, ele vai entender. Aquele que não for correto ou que vai achar, ele talvez tem muitas vezes que às vezes ele não entende. Ele acha que a empresa tá cobrando ou pedindo muitas informações que não deveria, mas infelizmente o mercado tá duvidando faz isso, está duvidando, né, da nossa empresa, achando que a gente está querendo não vender para ele, mas é o contrário, a gente quer vender, né? Só que a gente quer vender de uma forma sadia que fique bom para todo mundo, né? A empresa ela precisa vender e ter lucro, ela não pode vender e perder, né? A partir da hora que ela perde, ela está tendo prejuízo. Né? Nessa parte aí até assim, às vezes gera muito tumulto com os representantes, principalmente no final do mês, né? Porque eles botam o pedido lá dentro e querem que o financeiro libere de qualquer forma, mas não funciona assim. Por que não vai vender, né? Exatamente. Não, mas por quê? Vai ser a briga eterna comercial financeira, mas é assim que funciona. E a gente vem aprendendo isso ao longo dos anos que realmente tem que ser. A gente quer bater a meta, quer ajudar o representante, mas não dessa forma, cara. Então vamos buscar um outro cliente, deixa esse aí de lado, stand-by, para a gente resolver o financeiro dele primeiro, né? Por isso que a gente fala, a gente sempre tem que estar prevenido, tem que se resguardar, fazer uma venda sadia para ficar bom para todo mundo, né? Então, fora isso, né, outras situações jurídicas, né, tipo parte, que eu falei da contábil também, né, que às vezes a própria contabilidade não tem esse conhecimento. Então, de uma forma geral, eu vejo hoje como um trabalho indispensável dentro da empresa, né? Tu ter uma assessoria jurídica para poder estar aí te dando esse suporte. Né? Sim. Bem exatamente nesse ponto, assim, hoje em dia é realmente primordial, porque as áreas são inúmeras, assim, que a gente realmente está focado em empreender, em fazer o nosso trabalho e em vender, né? Isso, mas a gente não é especialista ali, né? Nas áreas diversas. Tu vai se meter numa área dessa que tu não entende, tu vai perder tempo, não vai resolver, né? Vai se estressar, vamos dizer assim, né? Então, para que não é mais fácil pagar, né? Um profissional da área, né? Bom, estamos chegando agora na nossa etapa final dessa conversa e eu gostaria de perguntar para vocês, falando sobre o sucesso, dicas para o sucesso, né? Quais dicas vocês dariam para quem está começando hoje? Eu vou dar o pontapé inicial, vou começar a empreender e vou abrir minha empresa hoje. O que vocês poderiam falar para essas pessoas? Hoje o que eu posso dizer, se eu vou até falar como se fosse eu, né? Se fosse eu iniciar a empresa hoje, né? Até porque, como eu digo, eu também aprendi ao longo dos anos, né? A gente inicia de uma forma, sem conhecimento quase nenhum, né? A gente, como eu falei, a gente aprendeu
essa situação lá de trás, assim, a gente fala faculdade da vida, né? E hoje o que eu procuraria primeiramente era um conhecimento numa forma de estudar, de entender, né? O que é uma empresa, né? Sim. O que é conhecer impostos, né? O que é o Sim, ICMS, o que é o PIS, o que é COFINS, né? Tentar, até porque hoje eu digo, estamos falando de 21 anos atrás, muita coisa mudou, né? Como eu falei agora há pouco, já muda todo mês, do mês para outro tem muita coisa que muda, né? E daqui a pouco a nova reforma tributária vai mudar de novo. Isso, então imagina 20 anos atrás quanta coisa mudou, né? Então assim, primeiramente eu buscaria conhecimento. Eu entender, né, como é que funciona uma empresa, né? Impostos, como funciona, RH, parte contábil, fiscal, né? Outro ponto é abrir algum segmento que você imagine que vai ter sucesso, porque isso também é primordial. Pesquisa de mercado, além de tu gostar o que tu vai fazer, tu tem que gostar. Mas tu também tem que entender o que o mercado está necessitando, se é aquilo ali que tu vai empreender, né? Porque... e fazer alguma coisa que tu se identifique, alguma coisa que tu goste, né? Porque a partir da hora que tu tá fazendo alguma coisa que tu gosta, que tu se identifica, com certeza tu se torna as coisas mais fáceis, né? Mais leves, né? Que nem a gente lá atrás, a gente nunca imaginou que ia virar um importador. Vão vender grendene, vão vender festa, vão vender o encarteladinho de armarinho ali. E no final das contas a gente foi vendo que era um caminho também, onde encaixava no nosso negócio e a gente foi buscar informação, porque a importação é uma parte complicada, assim, hoje dentro da empresa. É bem complexa, tu começa a comprar muito antes, né? Então a gente foi se identificando, foi vendo que os produtos se encaixavam e era uma coisa que a gente gostava, vamos pegar esse desafio aí, vamos fazer isso aí. Mas hoje é o que eu digo, tem que acompanhar o mercado também, a pessoa tem que se dedicar muito, tem que entender da legislação, de todos os impostos, que tem muita gente hoje, nem sei agora qual é o percentual, eu ouvi esses dias também no podcast, que, cara, o percentual é muito alto de empresas que começam no primeiro ano já fecham, porque não tem conhecimento, não tem... Justamente por isso, porque começa de qualquer jeito, não busca conhecimento, e hoje, do jeito que está a parte burocrática está muito grande, se tu não fizer a conta certinha, se tu não tiver uma planilha de custo, saber fazer uma planilha de custo, tu acha que está ganhando dinheiro, daqui a pouco não está ganhando dinheiro, né? Está pagando para trabalhar, e quando tu vê, começa a faltar dinheiro, tu não consegue pagar as tuas contas, né? Os compromissos não conseguem vencer os compromissos. Então, hoje, da minha opinião, seria essa, assim, seria tipo justamente buscar conhecimento, né? Buscar algum produto, algum ramo que enxergue como uma possibilidade de crescimento também, e também com certeza fazer alguma coisa que gosta, com certeza. Eu acho que tem que pesar bastante. Se tu é um CLT hoje, tu quer ir para esse lado do empreendedorismo, eu acho que tu tem que pesar bastante se realmente é o que tu quer fazer, porque os desafios são diários. A gente sabe, nós temos 21 anos, somos irmãos, né? Já há muito tempo juntos, mas, cara, empreender e ainda em família, cara, a gente diz que a gente é um caso de sucesso, porque um complementa o outro. A gente tem discussões, às vezes, de botar na mesa, um não concorda com isso, o outro não concorda com aquilo, mas empreender não é fácil. Né? Então, tem que ter uma dedicação, tu dorme pensando na empresa muitas vezes, de manhã tu acorda, hoje eu vou para academia, tá, mas depois da academia eu tenho tal coisa para resolver na empresa. Isso muda tudo quando tu sai de um CLT ou de algum outro, né, trabalho que tu venha fazendo para ser empreendedor. Empreender é 24 horas né, pensando na empresa, né? Não tem como, é meio difícil falar a pessoa que consegue separar isso, né? Muita gente depende de ti, né? Porque tu tá ali com uma equipe, não é só tu mais, é uma equipe, né? A empresa pode até não ser grande. Não quer dizer que é grande, que tem mais coisas ou menos coisas, né? Pode ser uma empresa pequena, mas envolve-se muitas coisas, né? Então tem muita gente, muitas coisas. Na junção disso tudo é gratificante. Tu vê as pessoas ali trabalhando contigo. Hoje nós temos lá na empresa um apelido que foram os funcionários que trouxeram, que é a Família Facilite. Muitos funcionários ficam muito tempo com a gente. Eu acho que em 21 anos a gente demitir alguém, poucos. Acho que raro, assim, a gente ter demitido alguém. Uns se aposentaram, outros foram trabalhar com a família, mas sempre com aquela, sabe, aquela volta lá no portão e, a gente vinha fazer uma visita aí para a Família Facilite. Isso que é o gostoso. Tu criar essa relação também com teus funcionários, com quem está ali envolvido, fornecedor. Cara, isso não tem preço. Isso é muito válido. Que a gente pegou muito do meu pai foi isso. A gente é diferente, a gente sempre fala os funcionários, né? Indiferente de qualquer coisa, né? Se você está buscando uma coisa melhor, que eu não possa aqui estar podendo te cobrir aquela oferta, ou, né, que algum ramo que tu vai trabalhar em outro ramo que resolveu trabalhar, mas o que a gente preza muito na empresa, a pessoa sair e continuar a amizade, né? Porque eu acho que a gente sempre fala, e aqui tem que ser profissional, né? Deu certo, não deu certo, tudo bem, mas saindo daqui para fora, eu quero continuar te encontrando por aí, cumprimentando, perguntando como estão as coisas, né? E nesses anos todos aí, tem muitos exemplos, assim, de
vários funcionários que saíram e voltaram a trabalhar com a gente. Voltaram a trabalhar com a gente, estão lá até hoje. Justamente por isso, porque a gente sempre também preservou essa situação de amizade e tal, né? Sim. Tem que ter compromisso lá dentro da empresa, tem que ter a parte profissional, respeito, com certeza. né? Isso a gente, Sim. né? Não tem como abrir mão, né? Como empresa, né? Como empresários, a gente tem que ser correto, vamos dizer assim, né? Só que com certeza é uma história grande, aí de bastante amizade, bastante pessoas que a gente conheceu ao longo desses 21 anos, né? Empreender é realmente gratificante. É gratificante, exatamente. Bom, estamos chegando ao fim. Queria primeiro parabenizar vocês por essa trajetória. São 21 anos, né? Guiando essa empresa. Deu pra ver que realmente é um sucesso e vai continuar sendo daqui pra frente, né? Meus parabéns. Obrigado por aceitarem participarem no nosso episódio hoje. Gostaria de pedir para todo mundo também acompanhar nas redes sociais, @firmalex, @facility, acompanhem o trabalho, vejam as postagens dos produtos, né? Sempre acompanhem, que realmente vocês só têm a ganhar. Muito obrigado pela presença. A gente agradece a oportunidade. Fique à vontade depois quando sair no YouTube, no Spotify para acompanhar. E até a próxima. Abraço. Valeu.